Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre minimalismo, planejamento, metas e várias dicas que eu fui coletando com o tempo para me conhecer melhor e tornar minha vida um pouco melhor, mais harmônica, porque é só quando a gente vai tomando consciência das coisas que as coisas vão ficando um pouco melhores, porque elas não mais estão no escuro ou a gente está ignorando alguma questão. A gente entende o porquê da gente fazer aquelas escolhas e isso normalmente tira um peso da gente. E um assunto muito complexo que eu acho que as pessoas não falam muito quando elas estão falando de autocuidado ou autoconhecimento são esses 3 recursos que a gente tem, que são 3 recursos bem complicados da gente conversar. Os 3 recursos são dinheiro, esse a gente fala um pouquinho mais, tempo, nosso tempo de vida e nossa energia. Eu não estou falando de energia numa coisa muito louca, por mais que eu goste, não estou falando nesse tipo de energia. Energia é aquilo que a gente tem para colocar, para criar, para fazer tudo que a gente quer. E esses 3 tópicos são muito complexos e difíceis da gente entender mesmo. A minha proposta com esse vídeo é só jogar uma luz neles para que talvez você consiga enxergar eles de outra forma e, com isso, procurar uma maneira mais harmônica de se relacionar com eles. Pelo menos foi assim que eu me senti quando eu comecei a investigar mais sobre eles. Nesse canal eu tenho uma proposta, que é tudo eu apresento para vocês como dicas, porque eu não sou especialista nessas áreas. Eu sou atriz, nisso eu posso falar com bastante propriedade, até certo ponto também. Mas o ponto é, muitas vezes a gente tá pegando dicas de influenciadores e de pessoas na internet sem pensar por nós, sem pensar de como isso se aplica de verdade na nossa vida. Muitas vezes a gente ouve como se fosse uma verdade sem antes parar pra pensar se aquilo realmente se adapta. Algumas coisas a gente tem que jogar fora, outras a gente modifica pra nossa vida, outras a gente pega tudo e fala: ai meu Deus, que legal que eu aprendi isso novo. A gente tem que ir vendo e é por isso que no final de cada vídeo eu quero propor uma reflexão, um exercício, uma prática para que você olhe na sua vida o que a gente conversou no vídeo. Então fica até o final para você pegar o exercício e no final, no dia 24 de outubro de 2020, às 11 da manhã, a gente vai fazer uma live para falar sobre todos os exercícios que a gente falou aqui no canal, tá bom? Então vamos lá falar sobre os 3 recursos. Começando sobre o dinheiro. O dinheiro eu vejo dessa forma, é uma balança de 3 pratos, como um triângulo. E esses 3 pratos têm que estar em perfeito equilíbrio. Antes da gente falar sobre esses 3 pratos, que eu acho que vão ser bem benéficos de você pensar neles dessa forma, vamos falar um pouquinho antes sobre o dinheiro em si, pra gente não olhar ele só como um objetivo grande, meu Deus, venero o dinheiro, e nem como uma coisa maléfica. Vamos pensar nele de uma maneira bem objetiva e bem simplista, pra gente não criar muita emoção em cima dele, tá bom? Então, o que eu vou propor no dinheiro, eu vi no livro dos Sapiens, lendo um pouquinho sobre a história de como essa coisa foi criada. E eu vou falar um pouquinho do que eu lembro dele e do que eu vi nas minhas aulas de antropologia. Eu acho que a gente pode misturar esses dois para entender. O ser humano, apesar de ter várias capacidades como indivíduo e precisar de um momento solitário, é um bicho social, é um bicho que sobrevive em grupo. E quando a gente se organiza em grupo, muitas vezes cada um tem a sua tarefa. E isso é bom, porque não é que todos não possam tentar um pouquinho de cada, mas muitas vezes por características físicas ou de personalidade ou por construção social, a gente executa algumas tarefas melhores do que outras. E quando a gente tenta otimizar isso, cada um faz o seu melhor, a gente pode estabelecer trocas. Eu faço o meu melhor aqui, você faz o seu melhor ali. E a gente pode trocar as atividades. E assim a gente constrói uma sociedade harmônica. No mundo atual, no mundo moderno, muitas pessoas estão procurando a vocação, aquilo que elas fazem tão bem e por conta da personalidade, por conta dos estudos, por conta do histórico, você cria uma coisa que é única a você. E as pessoas vão ver valor nisso e vão querer trocar disso com você. E a gente está caminhando para isso. Mas há muito tempo atrás, a gente começou a formar, por exemplo, fazendas que focavam em
arroz. Outro cara ia lá e tinha várias galinhas. E depois eles trocavam o arroz com a galinha. Só que quando a gente começa a falar dessas trocas, às vezes elas são muito simples e elas funcionam muito bem. Papum muito simples. E mesmo hoje em dia, a gente às vezes consegue estabelecer essas trocas. Às vezes as coisas são mais complexas, porque o que você precisa não é o que eu tenho, mas eu preciso de algo de você. Às vezes, por condições climáticas, uma coisa tem mais abundância do que a outra. E sendo assim, colocar uma moeda foi necessária para uniformizar a troca. Por isso, como eu vejo, o dinheiro nada mais é do que uma maneira da gente uniformizar essa troca. E todo o empenho, o meu conhecimento, a minha maneira de realizar alguma coisa, também a qualidade com que eu realizei, por exemplo, a qualidade de vida que aquele trabalho me proporciona, por exemplo, um chefe bacana ou colegas tóxicos, tudo isso entra em conta no esforço que você empenha para realizar uma atividade X. E daí a gente entra nesse primeiro equilíbrio que tem que existir entre esses dois pratos. O primeiro prato é o esforço que a gente empenha naquela função, como a gente realiza aquela atividade e qual o resultado dela. E o dinheiro é a troca que a gente recebe por ela. Ou seja, o primeiro balanço que você tem que fazer é entre o empenho e o quanto você se esforçou para aquela atividade e o tanto que você recebe por ela. Isso tem que estar equilibrado, porque às vezes, por exemplo, você não recebe tanto nesse trabalho, mas o ambiente é muito legal, seus colegas são pessoas incríveis e às vezes isso compensa pela falta de estresse que você tem nesse trabalho, pelo ambiente convidativo. O dinheiro não precisa ser tanto, porque você já consegue uma qualidade de vida nisso. O ponto é que essa parte da balança tem que estar em equilíbrio, ou você vai ficar estressado, se esforçando demais ou passando estresse demais num trabalho que está te pagando pouco, ou não sendo reconhecido pelo seu esforço. Existem circunstâncias maiores que eu não me proponho resolver aqui nesse canal, que é como sociedade, por questões sistêmicas, por razões históricas, existe um desequilíbrio, existem funções menos valorizadas, existem grupos de pessoas menos valorizadas no ambiente de trabalho e que vão receber menos. E isso a gente consegue resolver. Nós mesmo, a cada 2 anos a gente tem uma eleição e você pode votar em pessoas bacanas que te representem, que você acha que vão procurar esse equilíbrio na sociedade. Você pode apontar injustiças e você pode criar oportunidades de empregos também, procurando esse equilíbrio, proporcionando esse equilíbrio entre esses pratos. Por fim, um terceiro. E daí a gente entra no terceiro prato, que é o que você faz com esse dinheiro que você recebe. E isso tem que estar em equilíbrio também. Se você gasta mais do que o que você recebe, a gente tem um problema. Quando alguns gurus vão lá e falam que o dinheiro é abundante, que você tem que pensar na abundância, que o dinheiro é ilimitado, eu super acredito nisso, porque as oportunidades para você receber dinheiro, para você ser reconhecido, para você se aprimorar, são ilimitadas. Mas os R$500 que caíram na nossa conta são R$500. Eles não são 1.000 só porque você quer gastar 1.000. E isso tem que ser objetivo e concreto e tem que ser respeitado. Senão você cria dívidas. E quando a gente cria dívidas, essa balança fica em desequilíbrio. Você não consegue manter uma qualidade de vida devendo para um amigo, devendo para um banco. Os estresses que são acumulados por conta disso, de você ter um desequilíbrio nas suas relações ou consigo mesmo quando você deve para um banco, é desvalidar todo o esforço que você empenhou naquele primeiro prato. Se você não balanceia esses 3 pratos, você fica se desgastando, vivendo uma vida impossível, insustentável. O dinheiro que você recebe tem que ser capaz de preservar o seu presente e proporcionar um futuro bacana. E a gente tem que trabalhar nisso, nesses 3 pratos equilibrados. O seu esforço, o quanto você recebe e o que você faz com esse dinheiro. Tá bom? O segundo recurso que eu queria comentar é o do tempo. É o nosso recurso mais importante, porque sem ele nada importa. E ele também é muito limitado, e ele é uma incógnita, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. E ignorar esse fato é dar pouco valor para as várias ações que a gente tem no nosso dia. Porque quando a gente não pensa que o nosso tempo aqui é limitado, ou que o valor que cada segundo da nossa existência tem, a gente dá muita força para picuinhas desnecessárias, para raivas, para vinganças,
não fazemos um esforço para fazer as pazes com o nosso passado, para perdoar, para procurar maneiras de viver mais leve, de harmonizar nossos relacionamentos, de procurar maneiras de viver mais em paz com nós mesmos. Eu tô lendo um livro que eu super recomendo sobre o assunto, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro que fala justamente sobre isso, sobre o que significa a morte no nosso dia a dia e de que maneira a gente consegue lidar com isso com mais paz. E sem encarar esse fato, a gente de novo acaba passando e deixando que coisas aconteçam no nosso dia a dia que diminuem a qualidade do nosso tempo. E a gente tem que ter consciência disso para usar esse recurso da melhor maneira possível. É uma questão muito individual e é uma pesquisa, é um processo muito delicado e pessoalzíssimo. Quanto mais a gente buscar entender, melhor a gente vai utilizar o nosso dia a dia e buscar viver com mais amor e com mais contentamento. Depois, no final do vídeo, eu vou recomendar alguns livros que eu gostei muito de ler sobre esse assunto, que talvez você já saiba se você tá nesse canal há um tempinho. Por último, terceiro recurso. Nossa energia é um bagulho muito doido, que ao mesmo tempo é limitada e super abundante. Ela pode ser super restringida ou só ser expandida. Ela é um negócio muito complexo. E o que eu entendo por energia? É a força vital que a gente tem. Isso eu tô tirando essas palavras meio que da minha cabeça, assim. Ah, os 3 pratos também. Total invenção minha, aquela balança lá do dinheiro. Quando a gente fala de energia, a gente tá falando da energia que a gente tem para levantar de manhã e dar o nosso melhor. Ou buscar fazer algo, ou querer fazer algo. A nossa energia às vezes é esgotada porque a gente dormiu mal ou porque a gente não está se alimentando bem. Às vezes a nossa energia está sendo restringida porque a gente fica se doando demais para os outros sem se preservar e se cuidar primeiro. Às vezes a nossa energia se esgota porque a gente não coloca limites no nos nossos relacionamentos e deixa com que os outros peguem mais do que a gente consegue dar. A energia que a gente tem, que é extremamente psicossomática, que tem tanto a ver com o nosso mental, quanto a ver com a nossa saúde física. Por isso, check-ups, ir no médico, ir na terapia, procurar ler livros de autoconhecimento, procurar se conhecer melhor, procurar colocar limites, procurar se guiar no dia a dia, às vezes procurar ter uma conexão com o lado espiritual. Tem saiu voando o anel, vamos deixar ele pra lá. Tem 1000 maneiras da gente melhorar a qualidade da nossa energia, preservar ela. Às vezes não tem jeito, você vai se enrolar num cobertor e passar o dia na cama vendo série e lendo. E tudo bem se a sua energia estiver mais baixa, porque a gente passa por isso. Principalmente, por exemplo, sendo mulher, o meu ciclo menstrual regula demais o tanto de fôlego que eu tenho para fazer as coisas durante o dia. Tem altos e baixos e a gente tem que aprender a respeitar isso e equilibrar o nosso dia a dia com o que a gente está sentindo. Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar um cuidado para não estar gastando nossa energia em lugares que ela não vai florescer. A qualidade do nosso sono vai modificar muito o nosso fôlego durante o dia. Se a gente teve motivos para sorrir, se a gente está conseguindo melhorar os nossos relacionamentos, colocar limites para se respeitar, a gente consegue criar coisas melhores para nós. Quando a gente tenta se espalhar e agradar todo mundo, sobra muito pouco, fica tudo muito raso. Quando a gente bota ali alguns limites, a gente tem ali todo um recurso que vai só se aprofundando e borbulhando, sei lá. Criei uma imagem mental aqui muito doida, muito brisa. Enfim, tudo bem você tá sem energia, mas confie em mim que talvez amanhã você acorde com todo o gás para realizar 1000 coisas legais. Confie em mim de que é tudo às vezes uma questão de tempo, tudo uma questão às vezes de você se cuidar, de você descobrir o que tá te drenando, o que tá dificultando a sua relação consigo mesmo. E é essa pesquisa que é tão necessária. Terminamos por aqui. Eu gostaria de exercício passar para vocês a seguinte reflexão. Qual desses 3? Escolhe um, não vai tentar atacar os 3 ao mesmo tempo que você vai pirar. Escolhe um dos 3 para tratar. Seja o lado do dinheiro, seja o lado do tempo, seja o lado da energia, perdão.
Se for do dinheiro, a minha recomendação é a seguinte: vê uns canais de finanças no YouTube. Eu amo o Gustavo Cerbasi e o Me Poupe, os dois são super legais. Procura ver o que tá desbalanceado, se é o seu uso do dinheiro ou se é o dinheiro com o trabalho, ou se é o seu esforço no trabalho e essa qualidade de vida depois, porque os três têm que estar em equilíbrio. Descobre o que não está funcionando tão bem, estuda mais sobre finanças e cuida melhor desse recurso, porque quando você está desequilibrado, é um estresse a mais que ninguém merece. Fica lá uma pulguinha atrás da orelha te atrapalhando às vezes de curtir pequenos momentos lindos e de usar o seu tempo melhor. Sobre o tempo, eu tô amando ler esse livro, eu realmente recomendo. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É muito bacana, é uma leitura difícil, mas é super legal. Eu também adorei ler Medo, a Sabedoria Indispensável para transpor. Isso, Medo, a Sabedoria Indispensável para transpor a tempestade. Também gostei muito de ler A Virtude da Raiva, estudar mais sobre o assunto, refletir mais sobre isso, ver vídeos, palestras filosóficas, pra gente entender mais a importância de compreender a finitude e o que a gente quer fazer com o nosso tempo e de que maneira a gente quer viver mais em paz com esses momentos que a gente tem. E sobre energia, recomendo fazer check-up no médico, porque tem várias pessoas que adoram pular a visita no médico ou que acham que não vale a pena investir numa coisa, fica sempre tomando um remédio para dor nas costas, mas não para pensar o que pode estar causando, pensar na qualidade de vida, pensar que às vezes fazer terapia vai valer a pena, ou botar limites nos seus relacionamentos, enfim. Você com a sua energia começa a pesquisar o que está drenando ela. Se é uma coisa física, se é mental, se é os dois e o que você pode fazer por você. Muito obrigada por terem assistido a esse vídeo. Eu agradeço de coração mesmo, que eu fiz ele com muito amor. Se vocês puderem compartilhar com alguém esse vídeo, eu agradeço para esse canal crescer. Eu vou ficar muito, muito agradecida. Um beijo e eu